Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Senhor Maurício. E isso aconteceu com ele na cidade de Passo Fundo, que fica no estado do Rio Grande do Sul. E nessa época, que foi no ano de 2001, o Senhor Maurício tinha 34 anos. Bom, e para começar a história, eu estava nessa época separado da minha mulher. E eu morava em um bairro comum da minha cidade. E nesse tempo eu trabalhava fazendo bico de pedreiros, em uma casa em um bairro afastado da cidade, onde o local estava ainda em construção, com poucas casas pela região. E nessa época a construção que eu estava trabalhando já estava quase acabada. E como eu já conhecia muitas pessoas daquela vila, então acabei sendo convidado para uma festa em uma residência desse bairro. E depois disso, que eu recebi o convite, eu ajeitei um lugar dentro da construção, para quando eu voltasse da festa, eu pudesse achar um lugar para dormir. E nisso também eu trouxe umas roupas para ir nesse festejo. E chegando o dia do evento, eu fui para lá e passei a noite toda se divertindo e bebendo com o pessoal do bairro. E passou-se as horas, e quando deu mais ou menos 3 horas da madrugada, deu uma vontade de eu ir embora da festa. Então peguei o caminho de volta para dormir na construção. Eu fiz isso, pois naquele horário não tinha ônibus para eu voltar na minha casa na cidade. E eu já andando por uma rua de terra do bairro, mas quando eu estava a uns 60 metros de distância da construção que eu trabalhava, eu comecei a chegar perto de uma casa naquela rua onde também estava em obra. E quando eu já estava bem próximo dessa residência, comecei a ouvir um barulho esquisito, como se algum animal estivesse comendo ou mastigando algo. E assim que passei na frente dessa residência em construção, eu levei um baita susto, porque eu vi uma criatura estranha e enorme, e parecida com um cachorro. E aquilo estava comendo uns pedaços de carne. O mais incrível é que esse animal estava sentado e ajoelhado como se fosse uma pessoa. Na hora, as minhas pernas bambearam, porque essa criatura me viu também passando por ali na rua. E esse bicho se levantou e ficou em pé em duas pernas, como se fosse um homem. E me deu um medo que me congelou todo, porque para mim aquele ser era um lobisomem. E aquilo era do tamanho de uma pessoa, e tinha um corpo parecido com o de um homem, mas com muitos pelos escuros e falhados. E a cabeça desse bicho era igual a de um macaco, mas o focinho era parecido com a de um cachorro. E aquilo tinha orelhas grandes e pontudas. E o que dava mais medo eram os olhos dessa criatura, que pareciam ter um tipo de luz como se fossem fogo. E esse lobisomem estava a uns 10 metros de distância de mim. E eu vendo que esse bicho começou a andar e a rosnar em minha direção, eu não esperei a ação desse ser, e comecei a correr. E esse lobisomem ficou em 4 patas e veio atrás de mim. E a minha sorte é que a casa que eu estava construindo ficava a uns 20 metros de distância. E quando eu cheguei nessa residência, não dava para eu abrir o portão. Então nisso eu pulei o muro sem ver nada. E depois que eu pulei esse muro, logo eu entrei pela janela da construção, que na verdade era ainda só um buraco. E eu, quando olhei pelo canto do buraco da janela, eu vi aquele lobisomem pulando o muro da construção. Aí eu pensei, essa criatura veio atrás de mim para me pegar mesmo. E nessa hora o perigo aumentou, porque o lobisomem ficou rodeando a construção. E dava mais medo ainda, porque eu ouvia os rosnados desse bicho pelo quintal.
e o buraco da janela estava aberto. Nisso então eu peguei um pedaço de madeira e fiquei preparado perto da janela, porque era só por ali que aquela fera poderia entrar. E essa criatura deu 2 voltas pelo quintal da construção. E quando olhei pelo buraco, essa criatura estava em 4 patas, como se fosse um cachorro. E logo depois, essa criatura parou debaixo da janela que eu estava e ficou rosnando com muita raiva ali embaixo. Mas o que esse lobisomem fez de repente foi que ele ficou em pé de novo e começou a tentar passar pelo buraco da janela da construção. E quando o lobisomem já estava quase passando pela janela, eu criei coragem e dei uma paulada bem forte na cara dessa criatura, que caiu no quintal da construção. E logo depois, esse bicho começou a grunhir de dor. E eu percebi que essa fera correu e pulou um muro para fora da construção. E com isso acontecido, eu fiquei ali dentro com medo dessa criatura ainda estar por perto. E o fato é que as horas foram passando, e qualquer barulho que fazia ali por perto, eu já ficava com medo de que esse lobisomem ainda estivesse por perto escondido, e esperando eu sair para fora para me pegar. E quando amanheceu o dia, eu esperei as primeiras pessoas saírem para as ruas de manhã. Aí sim eu saí da construção. E logo depois disso, eu peguei o ônibus e cheguei na minha casa na cidade. E ficava pensando nesse lobisomem o dia inteiro. Porque quando você vê uma criatura dessas, aí as coisas sobrenaturais começam a fazer sentido. E você acredita nessas coisas de verdade. Mas depois de toda essa história, passou-se os dias. Eu acabei voltando a trabalhar na construção. E mesmo que era de dia, eu ficava com medo, porque eu fui atacado por aquele lobisomem na mesma construção que eu estava trabalhando. Passei o dia inteiro assustado no serviço, e vigiando a rua também, para ver se tinha alguma coisa diferente acontecendo. E tinha por perto vários terrenos com matagais e muitas matas pelo local. E outra, eu não sabia quem era o cara que virava o lobisomem. E vai saber se ele passaria pela rua a qualquer hora. Pois esse cara que virava esse bicho poderia morar no bairro, ou ele poderia ser até vindo de outra cidade. E nos dias quando eu ia trabalhar, eu ficava com vontade de perguntar alguma coisa para os moradores do bairro, para ver se eles tinham alguma informação sobre o lobisomem, ou se mais alguém teria sido atacado por essa fera na região. Mas como eu fiquei com vergonha de ter passado por isso, de ser atacado pelo lobisomem, eu acabei ocultando essa história para os moradores do bairro, para eu não ter que passar por louco. Mas depois que passou-se quase 2 meses com o ocorrido do lobisomem, eu comecei a perceber que um homem que estava sumindo do bairro há algum tempo, onde eu estava trabalhando, começou a passar muitas vezes pela construção onde eu estava trabalhando. E esse cara, disfarçadamente, sempre dava uma olhada me vendo trabalhar. E isso acontecia mais no final da tarde, quando eu ia embora do trabalho. E este homem sempre estava na rua me observando. Pelo menos era essa a impressão que eu sentia. Mas depois de algum tempo, eu acabei terminando de construir essa casa naquele bairro afastado da cidade. E fiquei alguns dias em casa, sem serviço. E o fato é que depois de algumas semanas, eu vi aquele homem que ficava me observando naquela vila onde eu construí a casa. Ele estava andando na mesma rua onde eu morava, e isso era altas horas da noite. Aí eu fiquei mais desconfiado ainda desse homem. Bem, pelo menos foi só esse dia que eu vi esse cara no meu bairro.
E com o tempo passando, a minha vida voltou ao normal novamente. Mas o que acontece é que às vezes eu me pego me lembrando dessa criatura, principalmente quando estou na rua altas horas da noite. Eu posso até sentir aquela sensação de dar azar de ver essa criatura novamente. E esse foi o meu relato. Boa noite. Olá pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se você gostou, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima!